Convido a todos a tomarem seus assentos aí, quem não está já nos seus lugares. Também aquela questão de deixar o celular no modo não perturbe, né, que é sempre importante. Bom, agradeço a presença de todos aqui hoje, nesse último dia da nossa Semagel, tá? Noite, então, que chegamos ao nosso último dia, da nossa 29ª Semana de Geografia, primeiro encontro regional de Geografia do Noroeste do Paraná, da Unespar, então, com o tema Inovações Tecnológicas e Geografia. E para fechar com chave de ouro a nossa Semana de Geografia, hoje nós teremos a palestra intitulada Inovações Tecnológicas, China e Geografia, que será ministrada pelo professor Dr. Fernando dos Santos Sampaio. Tá? O professor Dr. Fernando dos Santos Sampaio, que está aqui, ele tem graduação e doutorado pela USP, tá? Ele tem pós-doutorado realizado em 2013 na Universidade Autônoma de Barcelona. Atualmente ele realiza também outro estágio pós-doutoral na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é professor associado da UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão, desde 2002, onde ele atua na graduação em Geografia, licenciatura e bacharelado, e também no mestrado e doutorado em Geografia. Tá? Tem experiência na área de Geografia Econômica, atuando sobretudo nos temas de Geografia Econômica, Agricultura, Acumulação de Capital, Citricultura e Complexo Agroindustrial. Tá? Além disso, o professor Fernando ele foi meu co-orientador de doutorado na UFSC, tá? E ele também me supervisionou no meu estágio de pós-doutorado na UniOeste. Vale a pena mencionar que o professor Fernando ele fez parte de uma missão técnica para a China. Praticamente acabou de voltar da China, onde eles ficaram basicamente em torno de 30 dias na China, visitando várias cidades. O professor Fernando vai tratar disso na palestra, tá? Então foram um grupo de pesquisadores que foi para a China, da UniOeste, da Unicentro, da Universidade Federal do Grande Dourados, da UFSC, né, Federal de Santa Catarina, da USP e da UFC, talvez de mais uma outra universidade que eu não vou me lembrar nesse momento, tá? E ele tem muita informação para nos trazer na noite de hoje. Então, para nós é uma imensa alegria e uma honra então, poder contar com o professor Fernando, ao qual eu convido para vir para a palestra. Então, boa noite. Eu agradeço muito as palavras do professor Carlos. Eu vou fazer, já apresentar algumas coisas, mas eu vou estar apresentando um pouquinho, principalmente para dizer da onde vem minha relação com China, e por que ultimamente tenho estudado China. Então, como o Carlos disse, eu sou professor associado na UniOeste de Francisco Beltrão desde 2002, doutor em Geografia pela Universidade de São Paulo. Minha tese foi sobre a dinâmica da cadeia citrícola no Brasil. Meu pós-doc em Barcelona, eu estudei a comparação da cadeia citrícola Brasil-Espanha. Na minha tese, eu vim aqui em Paranavaí, visitei a indústria de suco que tinha aqui, que era, num primeiro momento, era ligado ao Corol, aí depois não era mais, eles acabaram vendendo, hoje em dia não sei como está, preciso ver novamente. E quando fui para a Espanha, eu fiz a comparação entre a cadeia citrícola, a citricultura brasileira e a citricultura espanhola, que tem diferenças bem marcantes. E eu sempre atuando na área de geografia econômica, ali no finalzinho da graduação, quando estava fazendo meu TCC, houve era o momento em que a China já estava despontando como algo que a gente percebia, isso aqui está diferente do que foi o Japão nos anos 80, isso aqui está um pouco diferente do que foi outras experiências históricas. E estudando exportação, a citricultura brasileira, na época,
hoje ainda é muito para exportação, mas na época era quase toda para exportação na produção do suco concentrado. E aí começava a ver que despontava um pouco esse mercado asiático, e aí a gente começa então a dar uma atenção mais especial para a China. Quando eu fui fazer o meu pós-doutorado, também olhando, falando, olha, quem são os maiores produtores mundiais? Aí aparecia ali a China como uma das grandes produtoras mundiais de tangerinas. Então aparecia em quinto ou sexto lugar. Hoje já é a maior do mundo. E começava a ver muitas coisas. Falou, olha, a produção de maçã era grande, produção de pera, de uva. Tudo isso hoje a China é a maior do mundo. Então, sempre existia essa questão de olhar o tema que eu estava estudando e falar, olha, vamos ver como que está na China. E a China foi se tornando uma área de grande interesse para a gente ver, olha, está mudando muitas coisas no mundo. E o meu segundo pós-doc, agora, em início de 2024, que aí a minha ideia é estudar o agronegócio brasileiro no contexto do surgimento de um mundo multipolar. Ou seja, hoje, muito claramente, os últimos 5 anos, pelo menos, a gente vai percebendo que houve uma mudança geopolítica e geoeconômica no mundo, que é uma mudança muito importante. Os Estados Unidos vai deixando de ser a potência unipolar, a única potência hegemônica do mundo, para ter que disputar espaços com outras potências. E aí, como a partir de 2009, o nosso principal parceiro comercial passa a ser a China, não só Brasil, a China não apenas como o Brasil se torna o principal parceiro comercial, mas a China se torna o principal parceiro comercial de 140 países no mundo, eu achei que, olha, é necessário estudar com um pouco mais de profundidade o que está acontecendo no mundo hoje. E dentro desse projeto do pós-doutorado, houve essa missão técnica para a China, que nós somos aí um grupo de 10 pessoas, depois vou falar um pouquinho mais dessa missão técnica. Ficamos lá quase um mês, em algumas cidades, e na volta a gente, hoje, se reunindo praticamente, a gente faz uma reunião mensal com esse grupo, já mandamos alguns projetos em relação a esse estudo da China, projetos em comum. Nos falamos praticamente todos os dias, então o grupo ainda tem aí uma atuação grande. Vai sair um dossiê sobre China, na revista Entre Lugares, da Federal da Grande Dourados, outros textos que a gente vem produzindo aí, então há uma produção que não é esta viagem, não foi apenas uma viagem de passar como se a gente tivesse ido para algum outro lugar, mas pela viagem de algo que esse grupo já vem estudando há bastante tempo. Alguns do grupo estudam China há mais de 20, 30 anos. Eu, se considerar meus primeiros contatos ali na graduação, há pelo menos uns 25 anos que eu venho prestando atenção na China e estudando com um pouquinho mais de detalhe, talvez aí nos últimos 15 anos. Bem, a fala que eu vou fazer hoje, eu vou dividir em 3 aspectos e vou tentar ser breve, para a gente ter um tempo aí, se vocês fazerem perguntas, a gente está abrindo um pouquinho mais para um debate. Então, 3 aspectos, já que a temática vai ser essa questão da inovação, da tecnologia. Então, a primeira, a ideia da China da China ter aplicado uma série de inovações institucionais. Olha, as inovações tecnológicas, o uso do 5G, da internet das coisas, da liderança que a China tem do ponto de vista tecnológico em várias áreas, vou falar meio por cima, mas o que é muito interessante de se perceber, e talvez seja
a grande contribuição que se tenha é essa ideia de inovações institucionais. Como ela se organiza para que todas as inovações elas sejam aplicadas, elas sejam colocadas aí em benefício que a gente vai chamar aí de um bem comum. Okay? A segunda parte, né, o segundo aspecto que a gente fala é falar um pouquinho sobre geopolítica e geoeconomia. Né? Então a gente vê como que essas inovações, o próprio papel da China, como que isso está se dando, está se mostrando no mundo, e aí a nossa análise da geografia, está se mostrando no mundo tanto do ponto de vista geopolítico, quanto do ponto de vista geoeconômico. Né? E o terceiro aspecto, é falar um pouquinho aí dessas inovações tecnológicas em geral, mostrando isso com algumas impressões de viagem que eu tive, ou seja, coisas que a gente viu, coisas que a gente percebeu e, obviamente, depois estudamos com um grau de profundidade para tentar entender aquilo. Então, eu vou falar um pouquinho da viagem, né, do que a gente viu, do que a gente analisou, o que a gente achou interessante ali, tanto a respeito, né, das inovações institucionais que se tornam presentes, quanto da questão de inovação que os chineses colocam como forma de resolução de uma série de problemas que foram surgindo nesse crescimento bastante acelerado que eles tiveram aí nos últimos 40 anos. Né? Então, iniciando aqui com essas inovações institucionais. A gente tem, quando falamos da China, da China moderna, né, da República Popular da China, a gente tem dois grandes momentos que são bastante importantes, que o primeiro deles é 1949, com a Revolução Chinesa, e o segundo deles, 1978, com as reformas do Deng Xiaoping. As reformas, 1949, com a Revolução Comunista, né, Mao Tse-tung toma o poder junto ao Partido Comunista Chinês. Em 1978, o Deng Xiaoping ele vai fazer uma série de reformas ligadas ao que ficou comumente conhecido como uma abertura da China para o comércio exterior, uma abertura da China para o Ocidente, que tem algumas características que são interessantes da gente estar falando. Né? Primeira delas, a ideia que era necessário modernizar alguns setores para resolver problemas internos da China e também para possibilitar um crescimento mais intenso de sua economia e ela entrar como uma grande nação exportadora. Então, o Deng Xiaoping ele faz uma proposta das chamadas 4 modernizações. Essas 4 modernizações era a modernização tecnológica em 4 setores chaves da economia. O primeiro deles, a agricultura. Segundo, a indústria. Terceiro, a defesa, porque se sabia que a China estava cercada praticamente por todos os lados. E a quarta, que era a base para a modernização das 3 primeiras, na ciência e tecnologia. Né? E a ideia geral era promover, né, um crescimento econômico, mas que houvesse uma mudança estrutural. E, obviamente, para tudo isso acontecer, existia um papel central da geopolítica. Que foi o quê? Naquele momento, nos anos 70, a China se aproxima dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham um interesse geopolítico no leste asiático muito peculiar, que era o Japão estava com um crescimento muito intenso naquele momento, chegando a ameaçar os Estados Unidos na economia capitalista, então era necessário dar uma isolada no Japão, no leste asiático. E aí a parceria com a China era interessante. Mas, naquele momento era interessante, a principal inimiga dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, era necessário ao mesmo tempo isolar a União Soviética no mundo comunista. Daí, mais uma vez, era interessante trazer a China para o seu lado. Então era uma aliança, que ficou conhecida aí como a política do ping-pong,
que foi as primeiras conversas foi num torneio de ping-pong em que os americanos e os chineses iam se enfrentar, e nesse meio campo, Kissinger, que era um diplomata norte-americano, vai conversar com a cúpula chinesa e vão fazer alguns acordos. Então a China passa, nesse momento, a ser parceira preferencial dos Estados Unidos em relação às exportações. Ela podia exportar para os Estados Unidos com algumas vantagens. Então há essa aproximação. E como vocês sabem, chega algum momento, ela deixa de existir. Tá, mas aí se fala aqui em crescimento com mudança estrutural. O que a gente tem, né, do ponto de vista desse desenvolvimento econômico? Depois a gente fala na mudança estrutural. A China vai se transformar, no primeiro momento, né, com as zonas econômicas especiais, algumas cidades, né, próximas a portos, próximas a áreas que iriam atrair capitais, ela vai começar a levar uma industrialização bastante intensa. Primeiro momento ali dos anos 80, 90, têxteis, calçados, brinquedos, todas aquelas coisas de baixa tecnologia, tudo aquilo que é muito facinho de fazer. Eles tinham uma grande quantidade de mão de obra, uma mão de obra neste primeiro momento, né, vou frisar aqui, neste primeiro momento, uma mão de obra barata, um Estado extremamente organizado. Mão de obra barata por si só não atrai capital, mas uma mão de obra barata e disciplinada, isso sim atrai capital. Então, isso aqui vai atraindo capital. No primeiro momento, né, o capital estrangeiro vai para lá, mas eles vão aproveitando para criar, principalmente, coisas muito simples, eles vão fazendo empresas próprias. Então, momento que vocês têm aí, né, e quem viveu nessa época, os tênis da Nike, né, os tênis da New Balance, né? Então era isso aqui que a China está produzindo, nesse primeiro momento, aquelas falsificações grosseiras, né, que inundavam o mercado e pegavam um público, né, um mercado consumidor de baixa renda. Né? Ora, de 1990 a 2000, essa situação muda um pouco. E aí os chineses já começam a produzir coisas com um pouco mais de valor agregado, coisas com um pouco mais de inserção tecnológica. Carros, caminhões, notebooks, né? Então aqueles carrinhos relativamente pequenos, a foto desse aqui é de um moderno, esse é elétrico já. Mas só para lembrar, né, eram os carrinhos pequenininhos, né, a combustão, mas eles começam a fabricar isso. Em 1990, a China praticamente não tinha uma indústria automobilística, era uma coisa muito... não aparecia entre os grandes produtores mundiais de automóveis. Hoje é a maior do mundo. Isso em carros em geral. Em carros elétricos está muito à frente do segundo colocado. Né? Vai produzir computadores, celulares, máquinas, partes e componentes de máquinas. Né? Então, para quem lembra, né, aqueles celulares mais antigos, muita coisa já estava sendo produzida aí na China. O terceiro momento, dos anos 2000 a 2010, a China já está produzindo coisas com um grau tecnológico muito mais intenso. Aeronaves, centros de pesquisa e desenvolvimento que vão internalizando na China. Já inicia com a tecnologia de informação e comunicação. Né? E aí a gente tem, a China já não é mais a produtora de cacareco. A produtora de cacareco, ela vai para outros países do leste asiático, esses setores com menos intensidade tecnológica, com menos complexidade, vai para outros países, lógico, alguma coisinha acaba ficando, né? As próprias fotos, né, do Nike e New Balance, eu tirei quando estava lá na China, que tinha um pessoal vendendo, o tênis da Odidos também, né? Ou a bolsa da Coupe Klaus, né? Então existiam essas coisas para vender, mas
não é mais o que vai falar, olha, é isso aqui que é a dinâmica da China. Não, ela já está entrando aqui em setores bem mais complexos. Celulares que vão entrar de uma nova geração, 2010 para frente, que aí eles já começam a uma ação naquilo que é bem mais complexo. Novas fontes de energia, energia renovável, biotecnologia, os veículos elétricos que vão estar iniciando ali, novas gerações de tecnologia de informação e comunicação, né? E aí começa a aparecer aquelas coisas com uma intensidade tecnológica muito maior. Isso aqui são carros de empresas, de carros de luxo, esportivos, elétricos de empresas chinesas, né? Mas máquinas avançadas, partes e componentes de máquinas bastante avançadas, né? De 2020 para frente, aí entra, vamos dizer, na liderança de uma série de setores de grande importância. Inteligência artificial, 5G e a chamada internet das coisas, microprocessadores, né, o que a gente chama aí, né, dos chips, que vai provocar a guerra dos chips, né, e aí está entrando, os chineses estão entrando naquilo que a gente chama aí da fronteira tecnológica. Do ponto de vista, né, da tecnologia, e depois a gente vai dar alguns exemplos aqui, do ponto de vista da tecnologia, então ela vai tendo essa trajetória tecnológica, saindo daquilo que é muito simples de se produzir, para aquilo que se torna muito complexo de se produzir. Do ponto de vista de inovações institucionais, o que isso vai refletir na condição do povo chinês? Então, existem algumas fases, né, do desenvolvimento chinês. De 1949 a 1978, é a fase que se considera como fase de pobreza absoluta. Em 1949, a China era o país mais pobre do mundo. Não existia nenhum outro país independente, né? As colônias não entravam nesse cálculo, mas não existia nenhum outro país que era mais pobre do que a China. A China era o país mais pobre do mundo. Então, todo esse período, até 78, quando eles conseguem, né, por conta das reformas do Deng, aumentar o grau de desenvolvimento chinês, aumentar a produtividade, aumentar a produção de riquezas, isso aqui é o que é chamado aí da fase de pobreza absoluta. Depois, de 1978 até 1990, é uma fase que eles vão chamar de fase de satisfação das necessidades básicas da população, mas é uma fase que, olha, só necessidade básica conseguiu ser suprida aqui. De 90 a 2000, é aquilo que vamos chamar de uma fase de prosperidade moderada. A sociedade se transforma numa sociedade próspera, mas de forma ainda moderada. De 2000 para frente, né, a fonte que eu pego esses dados aqui, ela é de 2020, então não tem algo para frente, mas aqui estamos na mesma fase, que a ideia de a fase de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos. Basicamente, o que se pretendia e se atingiu era que a pobreza absoluta, aquelas pessoas que são muito pobres, que vivem com menos de $2 por dia, que essa pobreza absoluta fosse completamente erradicada. E eles conseguiram fazer isso em, se eu não me engano, 2020 ou 2021. Bem, e aí aqui a gente pegar alguns dados para ver como que se deu isso, né? A gente pegar aí uma comparação. Então, primeiro, falar aí do PIB per capita, né? Aqui a comparação no dólar pela paridade de poder de compra. Em 1949, no momento da Revolução, a renda per capita era uma renda per capita de $172 por pessoa, né? Em 1978 já vai para 637, em 1990 para 1516, em 2001 para 3.000
678, hoje 18.500. Então pula de 172 para 18.500 per capita a renda em dólar. Né? Esperança de vida ao nascer, 41 anos em 1949, vou pular direto, né? Mas a gente tem o avanço aqui para 77,3. Né? Hoje um pouquinho mais, eu já estava em 70, quase 78, a esperança de vida ao nascer. Taxa de analfabetismo era de 80% em 1949, em 78 já era 25%. Então, mesmo na fase de pobreza absoluta, se combateu o analfabetismo. De você tirar 80% da população que era analfabeta, não conseguia erradicar, mas chegar ali aos 25%. Hoje é 3%. A população, a média de anos de escolaridade da população em idade ativa. Né? 1 ano em 1949, ou seja, a média da população em idade ativa que é para estar na escola, a média que eles ficavam na escola era de 1 ano. Hoje, 10,8 anos. Ou seja, considerando o ensino fundamental, o ensino básico, o ensino médio, o ensino superior. Coeficiente de Engel, né? Coeficiente de Engel é quanto você gasta da sua renda em alimentação. Então, quando sua renda é baixa, você gasta quase tudo em comida. Né? Então, em 1949, no campo, era maior que 70% e na cidade era maior que 60%. Hoje está no campo algo em torno de 27% e na cidade algo em torno de 25%. Ora, mas por que não baixou mais? Porque quando você aumenta a sua renda, você passa a comer melhor. E comer melhor é uma coisa que vai identificar as questões de qualidade de vida também. Né? Bem, em termos de economia, como que está? Então a gente tem aqui esses dados. Pegar aqui em 1990, dar um destaque. Eu peguei as maiores economias, né, de 2020 e aqui coloquei, a China não estava nas maiores economias e o Brasil eu coloquei aqui apenas para comparação. Se vocês olharem, a maior economia do mundo, o Japão, a maior economia do mundo, os Estados Unidos, a segunda maior é o Japão, depois a Alemanha. A China não era, a China era a 11ª maior economia do mundo, não entrava aí. O Brasil estava ali entre as 10, a economia brasileira, se eu não me engano, aqui ela é a 7ª ou 8ª economia mundial. O PIB brasileiro, isso aqui, toda a riqueza produzida durante um ano no Brasil, era de 462 bilhões de dólares e da China 361 bilhões de dólares. Basicamente, fazendo uma conta muito rápida, o Brasil tinha aí uns 30%, um PIB uns 30% superior ao PIB chinês. Olha, em 1990 era a 11ª economia mundial, em 2010 já era a segunda maior. O crescimento foi um crescimento bastante intenso. Aí, comparando aqui 90 e 2021, vamos só China e Brasil. A China, que era 361 bilhões, ela está agora em 16,5 trilhões de dólares. O Brasil, que tinha um PIB maior do que o chinês, que era 462, está com 1,4 trilhões. A economia brasileira, que era 30% superior à chinesa, hoje ela não chega a ser 10% do que é a economia chinesa. Mão de obra barata, né? O segredo, os chineses estão indo por conta de mão de obra barata. Então vamos ver alguns dados. Num primeiro momento aqui, de fato, olha, essa linha vermelha aqui é a média do pagamento, né? A média de salário do operário industrial. De fato, aqui, olha, 1990 era muito menor que das Filipinas, Malásia, Índia, Vietnã, Tailândia. Vai passando o tempo, né? Isso aqui é o custo em dólar por hora trabalhada. Vai passando o tempo, a China
é o que mais cresce, ela está superior, aí entre 2 e 3 vezes, dependendo do país, né, dependendo de 2 a 3 vezes maior a média salarial no setor industrial do que nos demais países. Um chinês nascido em 1960, ele podia esperar viver um pouco menos, mais ou menos uns 44 anos, menos do que um ganense, menos do que uma pessoa que nasceu em Gana, um dos países mais pobres do mundo também, esperava viver naquele momento. Hoje, a expectativa de vida, 2020, depois aumenta um pouquinho, estava em torno de 76 anos, um pouco maior nos anos seguintes, ultrapassando, inclusive, os Estados Unidos. Hoje, a expectativa de vida na China é superior à expectativa de vida dos Estados Unidos. Por quê? A gente tem aqui, acabou. O que a gente tinha, neste momento, em termos da alimentação chinesa? Em 1990, a alimentação chinesa era feita de 50% grãos, 42% frutas e vegetais e apenas 8% proteína animal. 2018, a gente tem 34% de grãos, diminuiu o consumo de grãos e derivados, Frutas e vegetais aumentou para 46% e proteína animal aumentou para 20%. O que necessita o quê? Um aumento do comércio, aí eu vou falar lá no finzinho, um aumento do comércio e um aumento do comércio internacional, comprando grãos, como vocês sabem, grande parte compra da gente. Frutas e vegetais eles vão produzir para eles e se transformar no maior exportador do mundo em vários deles. Proteína animal, em grande parte, compra da gente também. Não só da gente, mas nós, como mercado, o mercado chinês é extremamente importante. Para vocês terem uma ideia, a soja produzida no Brasil, às vezes os produtores de soja não gostam da China, tem bronca da China, 2023, são os dados mais atualizados que eu vi, 76% de toda a soja produzida, 76% de toda a soja exportada, que a gente tem mercado interno, 76% de toda a soja exportada do Brasil vai para a China. A China sozinha, 76%. A carne bovina exportada é mais de 60% a mercado chinês. A carne de frango não chega a ser tanto, mas fica ali na base de 32, entre 32 e 35, não lembro o número exato, entre 32 e 35% é para a China. Uma outra porcentagem grande para o Oriente Médio. Então, este mercado, somando todos os produtos do agro que são vendidos, a China está ali com uma média superior a 60% de toda a produção do agronegócio brasileiro. Os chineses estão comprando. Então, é o nosso principal parceiro comercial de longe. Bem, isso aqui, tinha falado, expectativa de vida, 77,1 e 76 dos Estados Unidos. E uma das coisas que tem como base da planificação chinesa, como base do pensamento chinês, a inserção chinesa no mundo, e que na viagem à China a gente ouviu nas universidades que nós fomos, ouvimos nas indústrias que a gente visitou, ouvimos com as pessoas que a gente conversava, que é a ideia do quê? A ideia da prosperidade comum. A China cresceu, ficou rica, onde surgem mais bilionários no mundo. Mas falam, não, mas isso tem que ter uma contrapartida social. Eu vou mostrar depois como se dá isso. A ideia de que o futuro é um futuro compartilhado. Se a gente não cuidar do meio ambiente, não adianta, ninguém sobra, Na hora que o negócio começa a estourar, aí não sobra para ninguém. Então, nosso futuro, enquanto humanidade, é um futuro compartilhado. E do ponto de vista das relações internacionais, se fazer ao máximo possível uma relação ganha-ganha. Você estabelece sistemas de troca
em que os dois que estão lá estão ganhando. Obviamente, negociar. E negociar com o chinês é uma coisa. Falou, ou você fala o que você quer, ou ele vai levar tudo que ele quer. Então, essas negociações. Mas é possível, e eles mostram isso, os dados mostram isso, que é possível estabelecer relações ganha-ganha. Estabelecer relações de troca em que um entrega uma coisa que tem demais e o outro entrega uma coisa que tem demais e que um ou outro estão precisando. Bem, resultado de tudo isso, a gente tem aí, primeiro, em 2020, né, não lembrava se era 2021, aqui está, em 2020, a eliminação da pobreza absoluta. Não existe pobre, no campo principalmente, as grandes cidades não, nível de vida é relativamente bom. A pobreza absoluta já não mais existe. Ainda existem pobres. E o fortalecimento econômico e um amplo desenvolvimento tecnológico da China. Passamos para a segunda parte. Vou tentar ser mais breve, Carlos controla meu tempo. Né? Participação no comércio mundial. Eu gosto muito de apresentar dados para não ficar aquela impressão de que, não, é só por opinião, tá? Você gosta da China, fica falando. Então vamos mostrar alguns dados que ajudam a gente a ver um pouquinho. Participação da China no comércio internacional em 1980 era inferior a 3%, hoje ela está aí com 19,01% do comércio mundial. Os Estados Unidos, que tinha aí 21, 22%, caiu para 15,5%. Então hoje, do ponto de vista mundial, como eu comentei, a China é o maior parceiro comercial de mais de 140 países, né? E ela responde aí sozinha por praticamente 1/5 do comércio mundial. Algumas regiões chinesas, elas têm a produção de riqueza superior à de alguns países mais ricos do mundo. Então, a região aqui de Pequim, Tianjin, ela tem um PIB, apenas essa região, de 1,14 trilhões de dólares, que é superior ao PIB da Austrália. A região do delta do rio Yangtze, ela tem um PIB de 2,62 trilhões, que é superior ao PIB da Itália. A região do delta do Rio da Pérola, ela tem um PIB de 1,89 trilhões, superior ao PIB da Coreia do Sul. Então, mesmo olhando regionalmente, a gente tem áreas, são as áreas mais ricas da China, sem dúvida. A gente tem aí áreas de grande produção de riqueza. Para a gente também dar um exemplo aqui, quando se olha em 2006, isso aqui eu sempre apresentava nas minhas aulas, então eu tinha aqui os dados de 2006, retirados aí da revista Forbes 500. Maiores empresas mundiais, né? Exxon, General Electric, Microsoft, Citigroup e a British Petroleum. Apenas uma do Reino Unido e todas as outras 4 dos Estados Unidos. Se a gente olha 2022, a gente ainda tem os Estados Unidos com maiores empresas, o Walmart Stores praticamente não existe, ele vai estar vinculado a um outro grupo hoje. A Amazon e as outras 3 já são empresas chinesas. O número de empresas chinesas entre as 500 maiores, ela aumentou muito neste período. Mas entre as maiores mesmo, né, as 5 maiores, já aparece aí 3 chinesas, né? Duas petroleiras e uma de a State Grid, se eu não me engano, é banco, mas agora não me lembro certamente. E aí, esse crescimento, obviamente, chega um momento, e usando a metáfora que o Giovanni Arrighi usa num livrinho que ele escreve chamado Adam Smith em Pequim, que ele diz o seguinte, fala, olha, quando os Estados Unidos percebem esse crescimento da China e fala, quando eles tentam fechar a porteira, o cavalo já fugiu. Né? Então, quando os Estados Unidos falam, opa, aquela parceria privilegiada, que você está falando, não, ela cresceu demais e ameaça nossa hegemonia. Então, vamos criar aí mecanismos.
mecanismos de diminuir este poder chinês. Então começa uma série de sanções. Do ponto de vista ideológico, né, se vocês pegarem filmes mais antigos, o bandido era, dos anos da época da Guerra Fria, o bandido é sempre o comunista soviético. Pega os filmes antigos, né, do 007, era basicamente isso, do Rambo, né, os filmes do Chuck Norris, era um comunista vietnamita. Depois você começa a mudar, chega um momento, o bandido é o chinês e agora voltou a ser o russo, né? Ora, só que não apenas do ponto de vista ideológico, vai ter sanções pesadas. E quando a China entra na liderança, começa a entrar na liderança tecnológica, os Estados Unidos, principalmente no 6G, no 5G, né, lembra a briga que foi para o 5G aqui no Brasil, né, e agora a China já está entrando no 6G, os Estados Unidos tentam bloquear e tenta fazer com que essas empresas chinesas tenham maior dificuldade. E entra naquilo que ficou conhecido aí como a guerra dos chips, né? Ou seja, os semicondutores. Basicamente, proibir, né? E aí os Estados Unidos têm uma influência muito grande pelo poder do dólar, pelo seu poder financeiro, proibir os grandes produtores de semicondutores de vender os semicondutores para a Huawei, que era um problema, porque aí ela não consegue ter o celular mais avançado. E mais que isso, proibir as empresas, que existia uma empresa holandesa específica que tinha praticamente o monopólio das empresas de máquina de litografia. Que é o quê? Que é a máquina que vai pegar o chip e vai desenhar o que é o semicondutor, né? Ela é, grosso modo falando, uma impressora que vai imprimir esse chip ou microprocessador que a gente tem no nosso celular, no nosso computador, e quanto menor, quanto, vamos dizer, mais detalhado, maior a capacidade de processamento. Então, eles proíbem, ou seja, você tem dificuldade de comprar do outro, você tem dificuldade de produzir internamente porque você não tem a máquina. Então, o que a China faz com isso? Aquilo que a Arábia Saudita faz para jogar futebol. Você vai lá, contrata os melhores caras do mundo, paga salário de jogador de futebol. Então, fala, olha, você sabe mexer com isso aqui, vem, lidera uma equipe, a gente bota uns 50 chinesinhos lá, você vai treinar os caras, eles vão se matar de estudar até sair isso aqui. E aí eles conseguem, né? Eles conseguem criar novas fontes de luz para máquinas de litografia baseada em acelerador de partículas. Coisa super simples, né? Eles vão fazer isso e hoje, né, recentemente, a China já está conseguindo fazer os chips de 3 nanômetros. Até 2 anos atrás ela tinha conseguido chegar ao de 7, então já chegou ao de 3, e isso significa que ela está quase ali do lado das principais do mundo, né? Ou seja, a guerra dos chips, que obrigou ela a se virar internamente, faz com que ela passe a liderar isso aqui. A China, e aí isso aqui é um estudo de uma empresa australiana que estuda as chamadas tecnologias críticas, que são as tecnologias de maior impacto mundial. Das 44, eles fazem um levantamento, das 44 principais tecnologias críticas do mundo, a China é líder mundial em 37. Das 44 principais, 37 a China já é líder, né? Então, materiais de manufatura em nanoescala, materiais inteligentes, né, a questão de inteligência artificial, energia e desenvolvimento, material aeroespacial, satélite, tudo. A China está liderando praticamente tudo isso aqui. Então a gente tem o que a China lidera 37 e as outras 7 lideradas aí pelos Estados Unidos. Então a China está muito à frente em termos de tecnologia, né, em liderança tecnológica.
termos comerciais, isso aqui, né, 2 América Latina, né, os países em azul tinham os Estados Unidos como principal mercado consumidor, como principal parceiro comercial, perdão. Em 2000, o verdinho é o Brasil, só a Argentina tinha o Brasil como principal parceiro, né? E Paraguai e o Uruguai tinha a Argentina como principal parceiro. Em 2020, né, com exceção do Equador, da Colômbia, da Guiana e do Suriname, que tem os Estados Unidos ainda, e do Uruguai, que tem o Brasil como principal parceiro, todos os demais países da América do Sul têm a China como principal parceiro comercial. No Brasil, em 2022, por estados, né, com exceção de Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, né, alguns do Nordeste, alguns do Norte, todos os restantes têm a China como principal parceiro comercial. Então, a China vai, né, isso aqui para pegar o Brasil, mas a China vai se tornando o principal parceiro comercial de uma série de países. Resultados disso, né, Syngenta é um grupo chinês hoje, porque eles compraram, né, a China, que é uma empresa de biotecnologia chinesa ligada a esse desenvolvimento, eles compraram aí a Syngenta, que era um grupo internacional. Qual o resultado? Ampliação do comércio exterior, principalmente com o que hoje a gente chama aí do sul global. Outro ponto, fortalecimento das empresas chinesas para atuar mundialmente e com tecnologias muito modernas. Por exemplo, a COFCO, que é uma trade chinesa, né, lá do agronegócio, ela já vai estar ajudando e criando tecnologia de rastreamento da soja produzida no centro-oeste brasileiro. Ela tem uma atuação mais intensa ali no centro-oeste, né, Mato Grosso do Sul, e cria um sistema de rastreabilidade, ou seja, para saber que aquela soja não veio de áreas desmatadas. Para o mercado europeu isso é extremamente importante. Bem, terceiro ponto, e aí vou falar um pouquinho das inovações institucionais, como elas aparecem ali, no que a gente teve aí como impressões de viagem, né? E aí vou falar rapidamente do que foi essa missão Brasil-China. Esse ano faz 50 anos da retomada das relações diplomáticas entre o Brasil e a China, né? Foi em 1974, no governo do Geisel, que se retoma as relações diplomáticas. Para vocês terem uma ideia, a principal pressão em 1974 para retomar as relações diplomáticas com a China veio dos cafeicultores. Os caras estavam com uma crise de café e falaram, não, a gente tem que mandar café para aqueles caras. Vamos retomar, não tem o porquê, qual o sentido, tem 1 bilhão de pessoas lá, alguém vai tomar café. E a gente quer vender café. Tá? Então eles vão pressionar o governo faz, só que tinha um problema. Falar, tá legal, a gente manda café para os caras, eles mandam o quê para a gente? Eles não produzem nada. Não tem indústria, não tinha o que mandar. Mas a China, como não tinha indústria, não usava petróleo. Eles tinham um pouquinho de petróleo. Em 74, a crise do petróleo. Então, troca café por petróleo. A única coisa que os chineses tinham para mandar para a gente era petróleo. 74. 50 anos depois, a gente vende café também, né? Não só, mas vende várias outras coisas. Mas aí é nosso principal parceiro comercial. Esse aqui é o grupo que foi, ou parte dele, né? Está faltando uma pessoa aqui. Isso aqui é uma reunião que a gente fez no hotel antes de ir para a nossa visita à Escola de Negócios de Xangai. Isso aqui no outro dia também, no hotel, a gente fazendo uma reunião de discussão vamos dizer, das atividades que fizemos aí durante o dia. Então, durante todo esse tempo que a gente ficou na China, se não diariamente, pelo menos de 2 em 2 dias, o grupo inteiro se reunia para a gente estar fazendo discussões. Tá? Foi o quê? Em 7 universidades, apenas a região norte não tinha um representante, um instituto federal,
Então, Federal do Ceará, Federal da Grande Dourados, Federal de Santa Catarina, Universidade de São Paulo, Unioeste, Unicentro, Unialfa de Goiás e o Instituto Federal Catarinense. Com 8 professores, 2 alunos de pós-graduação, e foi a primeira missão técnica de geógrafos de vários estados na China, como um grande grupo, visitando uma série de universidades. Né? O que foi a viagem? Né? A gente veio do Brasil para Xangai, de Xangai a gente foi para Shenzhen, de Shenzhen a gente fez um bate-volta em Guangzhou, porque tinha uma feira de imóveis. Guangzhou é onde tem as grandes feiras tecnológicas, né? Então a gente foi ver a feira de imóveis, porque um dos alunos de pós-graduação está estudando indústria moveleira. E aí a gente foi lá ver a feira, então foi um bate-volta, né? Fomos e voltamos no mesmo dia. Nossa base era Shenzhen. Fizemos um bate-volta em Hong Kong, né? Também saímos, passamos uma tarde em Hong Kong, uma parte da noite em Hong Kong e voltamos. De Shenzhen a gente foi para Pequim, né? De Pequim voltamos para Xangai, de Xangai voltamos para o Brasil. O que fizemos? Uma série de visitas a universidades, visitamos uma indústria, né? Que eu gosto de falar, brincando, que era uma indústria de bombas, né? Indústria de bomba de sucção de leite materno. Né? Então se retira o leite materno e aí toda a indústria, mas vê a linha de produção, a linha de produção mais ou menos assim, 70% são engenheiros, sentados ali no engenheiros e engenheiras, né? Era bem dividido, sentado ali fazendo os projetos. Depois você tinha uma linha de produção pequenininha com meia dúzia de pessoas em uma linha bem fordista, montando ali os equipamentos, né? Ou seja, pega ali o semicondutor daquilo, coloca, porque era uma coisa extremamente tecnológica. Né? Aqui também, né, a universidade, essa aqui é o Instituto de Estudos Latino-Americanos, da Academia de Ciências Sociais da China. Aqui a universidade, chamada Universidade Normal, porque é onde tem os cursos de licenciatura, né? Universidade Normal de Pequim. Né? Aqui, Escola de Negócios de Xangai, onde a gente participou desse seminário de desenvolvimento geoeconômico entre China e Brasil. E isso resultou, quando a gente volta, num projeto de pesquisa, né? Geoeconomia Verde, cadeias agroalimentares e relações Brasil-China, que a gente está vendo atualmente. E aí a gente vem, né, nas visões que a gente teve e já dentro do projeto, aquilo que é, quais as grandes inovações tecnológicas, principalmente para resolver os problemas desse crescimento muito intenso. Então, primeiro deles, né, a ideia ambiental, ela se torna central, né, ela é fundamental. Comentei lá atrás a questão da agricultura 5.0, talvez tenha esquecido de falar, mas estava escrito, que depois eu comento um pouquinho. A ideia de cidades inteligentes, né, ou seja, você criar tudo aquilo que está numa fronteira tecnológica, tudo aquilo que está na tecnologia, para você levar aquilo para uma fronteira tecnológica em termos de gestão pública. Por exemplo, utilização de tecnologia 5G, Big Data, Internet das Coisas, o uso do Big Data. Big Data no sentido de você ter uma coleta enorme de dados e processamento desses dados para que você consiga planejar, para que você consiga fazer projetos. Então, o uso do Big Data para o combate à pobreza foi fundamental. Né? Você saber onde está um pobre, que tipo de pobreza ele tem, o que falta, como a gente resolve aquilo ali, para falar que tipo de política pública é necessário para fazer esse tipo de combate à pobreza. Mas não só, né? O Big Data para isso e para vários outros problemas, para problemas urbanos, por exemplo. Né? Alguns exemplos, né? Problema de trânsito. Então, sistema de câmeras e sensores gerindo estrada em tempo real. Quebrou um carro, está avisando. Ultrapassou o sinal vermelho, estacionou, teve um acidente, teve alguma coisa, você tem setores que é avisado rapidamente e pode atuar muito rápido naquilo.
apesar de serem cidades muito grandes, o número de acidentes são muito baixos. Utilizar plataformas e aplicativos para aumentar a eficiência em todos os serviços públicos. Né? Por exemplo, no setor de saúde, você gerenciar a vaga, né, de hospital. Então, olha, quero marcar alguma coisa, você pega teu celular e marca. O uso, né, e isso a gente usou bastante lá, o celular para fazer tudo. Você paga, né, num sistema melhor, mais eficiente do que o Pix, né, mas você tem ali no celular, você compra qualquer coisa, praticamente não se usa dinheiro, mas no mesmo aplicativo que tem isso, você também compra passagem de avião, paga metrô, paga ônibus, compra passagem de trem, né, faz transferência para o teu colega que pagou a cerveja do dia anterior, você faz tudo no mesmo aplicativo, né, você tem essa possibilidade. Utilizar, por exemplo, todos esses dados da Big Data, internet das coisas e tudo mais, para monitoramento da qualidade do ar. Xangai, Pequim, eram cidades, estavam entre as cidades mais poluídas do mundo, em 2006, quando teve as Olimpíadas de Pequim. Hoje ainda é poluída, mas é uma poluição que eu sou paulistano, vou sempre para São Paulo, é uma poluição muito inferior à de São Paulo, que é muito inferior à das grandes cidades do mundo, porque como nós também temos as nossas inovações tecnológicas e a nossa capacidade de inovar, a gente inventou uma coisa que é o combustível álcool, chamado hoje carinhosamente de etanol, mas que isso emite menos poluentes, então as nossas grandes cidades eram menos poluídas do que as grandes cidades mundiais. Então, isso aqui, basicamente, isso aqui é na cidade de Shenzhen. Na cidade de Shenzhen, a frota de carros, ônibus, caminhões que é na cidade está entre... Não, perdão, em Xangai está entre 90% e 95% da frota são de carros elétricos, carros, ônibus, motos elétricos, e em Shenzhen 100%. Então aqui é tudo elétrico, esse ônibus é elétrico, os carros aqui são todos elétricos. Em Shenzhen tem muito disso aqui que são as motos. É uma motinha bem pequenininha, elétrica, muito barata, que todo mundo usa. Em geral, eles pegam uma motinha, vão até o metrô, deixam a motinha ali, depois eu tenho algumas fotos, deixam a motinha ali com um casaquinho, porque como é frio eles botam um casaquinho no guidão para colocar a mão, para o vento frio não bater, e deixam ali com o casaquinho. Pode deixar tranquilo, ninguém vai levar o casaquinho ou a moto embora. Pega o metrô, vai trabalhar, pega o metrô, volta, pega a motinha e vai para casa. A moto é elétrica, não emite poluente, o metrô é fantástico, não emite poluente, você vai resolvendo e diminuindo o problema da poluição do ar. Isso aqui, uma notícia que veio, que é o quê? O recapeamento de 158 quilômetros de autoestrada utilizando apenas drones e robôs, né? Marcando um avanço significativo na tecnologia de infraestrutura. E vocês podem perguntar, isso não causa desemprego? Né? Se ninguém quiser fazer pergunta, eu vou deixar essa pergunta aí, que às vezes alguém faz. Né? Isso aqui, então, a forma que... tudo isso aqui é autoguiado, né? Não tem no máximo, tem os operários aqui para ver se o negócio está funcionando direitinho, mas o restante é tudo automático. Uma questão que se coloca também é o uso dessas tecnologias para vigilância. Eu sei que tem gente que não gosta de vigilância, mas é uma coisa que dá uma segurança tremenda. A gente podia andar... Xangai é uma cidade de 26 milhões de habitantes, Shenzhen estava algo em torno de 12, Pequim também, mais ou menos isso. Você podia andar 3 horas da manhã debaixo do viaduto, na vielinha, que é extremamente tranquilo. Não existe, praticamente não existe assaltos ou pickpocket como na Europa, ou qualquer coisa do tipo, né, de ser um grande problema. Mas tem uma das vezes que a gente foi, né, e teve uma tradutora com a gente, que era uma menina, que fez o mestrado dela em Portugal, então ela falava português e ficou com a gente como tradutora, né,
E um momento eu perguntei para ela, né, eles têm sempre um nome chinês e utilizam um nome ocidental, então o nome ocidental dela era Antônia. Eu perguntei, Antônia, você que é mulher, você anda sossegada, assim, tranquila na cidade durante a noite? Porque a gente sabe, eu sou homem grandão, pode ser que eu ande mais tranquilo, mas se uma mulher, a gente sabe que é muito pior, muito mais perigoso andar. Eu perguntei para ela, ela não entendeu o que eu perguntei. Não que ela não entendesse a língua, ela não entendeu o sentido de por que eu não poderia andar. Até que ela entendeu, acho que lembrou que no Ocidente é diferente. Ela falou, tá, de ser tranquilo. Eu falei, não, a hora que eu quiser, não tem. A cidade é muito bem vigiada. E uma preocupação que eles têm, que a gente não tem, que é terrorismo, faz com que as estações de metrô, as áreas que têm muito público, sejam completamente vigiadas. Porque se eu pegar a minha mochilinha e deixar no metrô de São Paulo, eu vou sair, alguém vai lá, vai roubar minha mochilinha e está tudo bem. Né? Ninguém vai pensar, tem uma bomba dentro. A gente não tem medo de bomba, a gente não tem medo de terrorismo. Nosso medo é panela de pressão e 2 homens numa moto. Não tem essa preocupação tão grande aí com terrorismo. Eles têm. Por isso, se eu for com a mochilinha no metrô, eu vou passar ela no raio-x. Rápido, eficiente, sem burocracia. Passou, peguei do outro lado, mas isso evita um monte de problemas. Então, isso aqui na Praça da Paz Celestial, várias câmeras, totalmente monitoradas. Isso aqui nas estações de metrô, todas as estações de metrô vão ter isso aqui. Algumas coisas que vão aparecendo também, né, enquanto inovação, a associação do uso da inovação tecnológica para a melhoria de condições de vida. Cidade verde, transporte público, eletrificação da frota, que eu falei, a cidade esponja, que é você utilizar a grande plantio de áreas verdes para quando se tem muita chuva, aquilo absorver a água, ou retardar a ida da água para o escoamento e, portanto, evitar alagamentos. Né? Isso aqui na cidade de Xangai, todos os canteiros das grandes avenidas, plantio de flores. Né? Debaixo dos viadutos, áreas verdes. Né? A cidade não tem favela, isso nunca teve, né? Você tem um controle da migração, né? Hoje em dia já bem relaxado, porque você não tem favela, não tem submoradia, não tem morador de rua, né? Ou morador em situação de rua, não tem gente pedindo esmola, isso a gente deu uma andada boa, né? A gente chegou um momento e falou, não, tudo bem, a gente está aqui numa área central, mas será que na periferia é isso também? E aí a gente dividiu o nosso grupo em vários subgrupos, falaram, cada um pega uma linha de metrô e vai até a estação final, vai até o Corinthians Itaquera deles, né? Chega lá no final, a gente desce, dá uma andada, dá uma olhada como são as coisas e a gente volta, depois a gente se reúne todo mundo e fala o que cada um viu. Então fomos, extrema periferia, algumas áreas o metrô era um metrô suspenso, então dava para ver. Não vi em nenhum lugar. E aí os outros estudos, outras pessoas que tem lá, um colega nosso que já está morando lá há quase um ano, uma menina que nos recebeu, que estava morando lá já há 3 meses, falou, não tem favela, não tem drogas, pelo menos tão popular, não é igual no Portugal. Fui em Lisboa, você chegava no metrô, haxixe, maconha, cocaína, você não, lá não tem isso, você não via. Né? Então, a periferia era tão limpa quanto o centro. O asfalto era tão bom quanto o centro. Né? Você tinha aquela característica um pouco, às vezes, é mais antiga, mais sujinha aqui, é mais sujinha assim, as lojinhas não é tão bem pintadinha, não tem o nome ocidental, só está em mandarim, mas eram áreas extremamente tranquilas, boas, oceano, e muita motinha. Né? Isso aí, quanto mais periferia, mais motinhos vai aparecendo. Só que nas pilastras dos grandes viadutos,
Todas as fotos que eu estou mostrando são minhas, exceto essa aqui. Porque, como a gente foi no finalzinho do inverno, não estava tão verde. Essa foto aqui, como estava bonito para mostrar como fica verde e bonito, aí eu peguei essa daqui para ver. Mas isso aqui é debaixo de um viaduto, né? Todo o plantio de verde. E, obviamente, isso melhora o microclima, isso melhora a questão de poluição do ar, perfil estético, né? Importante. O número de parques públicos são muito intensos, famílias que vão, as crianças brincam. Aquela coisa chata que a gente tem no Brasil, que a gente fica chateado de falar, nossa, a gente tem isso. Não é dizer que não tem. A gente tem parques, nas grandes cidades tem parques públicos, mas às vezes você não consegue ir. É inseguro, você não tem segurança, você não vai com uma família, você está preocupado. A gente vive numa neurose extremamente grande, né? Mas você tem vários parques públicos que as pessoas vão, andam, os idosos jogando gol, jogando o poker, grosso modo, é um tipo de um xadrez deles, né? Treinando Tai Chi Chuan, treinando Kung Fu, batendo papo, várias coisas, né? Isso aqui a gente conversando, esse senhor aqui parou, não devia ter entendido absolutamente nada do que a gente estava falando, mas parou ali do lado e ficou escutando a nossa conversa. Né? Isso aqui é um parque público, então com aquela arquitetura tradicional chinesa. Então você tem quase todos os bairros têm um grande parque público. Todas as grandes praças são frequentáveis para você fazer lazer. Né? Isso aqui é na frente do Museu da Ciência e Tecnologia, né? Que uma coisa que vale dizer, a gente visitou vários museus também. Todo museu é cheio de criança. Tem criança em tudo quanto é museu. E criança pequena interagindo, porque os museus têm parte interativa para as crianças, ou com os pais, ou com a professora, ou com o monitor do museu, aquele grupo de crianças. E não são crianças que estão ali no celular enquanto alguém fala, não. Eles estão ali prestando atenção, interessados, perguntando, ou perguntando para o pai, e interessadas, olhando. E isso é de ver, né? Ver a criancinha parada, como a primeira imagem que eu mostrei lá para vocês, o mural e as criancinhas paradas olhando para o mural da Revolução de 49. Museu de Ciência e Tecnologia, isso aqui é um parque com plantios de tulipas. É uma coisa assim extremamente bonita, né? Porque eles fazem umas, vamos dizer, quase umas esculturas, né? Com flores, com estava tudo muito colorido, né? Isso aqui é o centro financeiro de Xangai. E aqui também, né? Você vê áreas todas verdes, né? Isso aqui é o centro de uma rotatória. Então tem a rotatória ali no meio, aí o que eles fazem no meio da rotatória? Eles botam essa coisa com um monte de flores. E isso não é porque o centro financeiro é a área rica. Não, você vai, na periferia você vai ter coisas parecidas. Isso aqui também, né? Isso aqui é na frente do hotel que a gente estava, tem uma pista de caminhada. Né, que mais ficava com medo de falar, será que é verdade? Aí a gente saía para caminhar, debaixo de um viaduto tinha um boteco, e às vezes se saía à noite e ia para debaixo do viaduto, que é uma coisa que eu falo. Em São Paulo isso para mim é impensável, eu sair para ir num boteco à noite, debaixo de um viaduto. Mas ia lá, era extremamente tranquilo, porque debaixo do viaduto viram áreas, se coloca lojas, se coloca bares, se coloca coisa aqui, extremamente tranquilo. Isso aqui também em áreas, tudo muito florido, muito colorido. Frota elétrica, né, das motinhos, isso aqui é uma rua em Shenzhen, isso aqui são motos de entregadores, né, entregador de aplicativo, pegam de tudo, né. As motinhos aqui, isso aqui é na universidade, o estacionamento da universidade, você estacionou seu carro, você bota ele aqui no carregador, enquanto você trabalha, teu carro está carregando. Isso aqui são lixeiras, né, reciclável e residual, com placas de energia solar e atrás da tomadinha para você carregar a tua moto. Então você aproveita 100%. Né? Isso aqui que eu tinha falado, né, isso aqui é um estacionamento de motos do lado de uma estação de metrô.
E aqui os casaquinhos, e tem vários, que era muito comum o casaquinho ficar na motinha, porque era frio para proteger as mãos na hora que sair. Isso aqui é o Uber deles, na verdade é uma empresa que faz um serviço semelhante ao do Uber, que chama Didi. Todos os carros BYD eram os mais simplesinhos, né? Mas todos os carros extremamente tecnológicos, elétricos, todos extremamente tecnológicos. Então você chamava pelo aplicativo, né? O mesmo que você faz pagamento, que você anda de metrô, que você anda de... Tudo mesmo você chama ali também um Didi para você ir, não precisa conversar. Quando queria conversar, a gente tentava, né? Usa o tradutor do celular e conseguia conversar uma ou outra coisinha com eles. Eles têm uma visão muito boa do Brasil. Uma visão muito boa, eles gostam dos brasileiros. Isso aqui é uma estação de metrô, né? E aí, falando em metrô, falar um pouquinho aí de transporte público. Né? Isso aqui é a estação de trem. Você pode ou comprar diretamente pelo celular, ou você pode ir aqui nos guichês e fazer a compra da tua passagem de trem para qualquer canto. 2008, isso aqui são as linhas que tinham de trem de alta velocidade. 2020, isso aqui são as linhas que tem de trem de alta velocidade. Isso aqui uma estação de metrô, e o metrô, como vocês veem, limpo, muito limpo. Né? Isso aqui dentro das estações, as estações de metrô são identificadas por cores, e dentro do metrô você tem todas as pilastras da mesma cor. Então você tem aqui a linha rosa, tem a linha verde, a linha lilás, a linha azul. E essa aqui, uma colega nossa, as estações de metrô de Xangai. Isso aqui, então, trem rápido, isso aqui não dá para ver, mas aqui a velocidade, quando a gente estava indo de Pequim para Xangai, a gente foi de trem rápido, isso aqui é a velocidade de 347 km por hora. Era uma distância de 1.200 km, a gente fez em 4 horas e 18 minutos. 1.200 km, eu sempre dou esse exemplo, em Beltrão, 1.200 km é de Beltrão ao Rio de Janeiro. Aqui 1.200 quilômetros talvez seja aqui de Paranavaí a Vitória, mais ou menos, né, que a gente teria, ou daqui até Cuiabá, talvez dê uns 1.200 quilômetros, em 4 horas e 18 minutos. Né, precisamente como estava marcado na passagem, que a gente, brincando, ficou no relógio. Vamos ver se esses chineses funcionam mesmo, ou se vai chegar em 17 minutos, né? Quando a gente a hora que o trem parou, exatamente os 4 horas e 18 minutos. É um negócio simples, né? É só você calcular, não vai ter vento que modifica a velocidade, não vai ter trânsito, não vai ser nada, é fácil calcular quanto tempo leva. Número de número de cidades que tinham metrô. Em 1992, Pequim e Tianjin e Hong Kong. Em 2002 já tem mais cidades, né? Xangai já tem aí um pouco de metrô. Em 2020, toda cidade com mais de 5 milhões de habitantes já tem uma rede de metrô. Isso aqui, para a gente comparar, metrô de Rio de Janeiro em 1993 e o metrô de Xangai em 1993. Não tinha metrô em Xangai. Isso aqui do Rio de Janeiro em 2013, né? Se conseguiu aumentar um pouquinho mais as estações, isso aqui é Xangai em 2013. Né? E isso aqui, Xangai em 2024. Para se ter uma ideia, Xangai tem 19 linhas de metrô, 508 estações, 831 quilômetros de malha ferroviária para o metrô. A maior malha ferroviária de metrô no Brasil é a de São Paulo. Em São Paulo a gente tem 6 linhas, 91 estações e 104,4 quilômetros. Eu acho que agora inaugurou mais uma. Esse número aqui vai aumentar um pouco. Esses números, né, na verdade, vão aumentar um pouquinho. Né? Mas a gente está aí bastante longe. E nosso metrô em São Paulo é dos anos 70. Né?
rever as relações, então, para finalizar, as relações com o Brasil, né? A gente tem um problema sério. E eu pego aqui uma frase de um pesquisador sobre China, né, o Diego Pautasso. Ele falou, olha, a cabeça de parte da elite brasileira está em Miami e Nova York, enquanto o bolso está cada vez mais na China. O agronegócio, grande gerador de riqueza no país, praticamente todos dependem da China. Por mais que a cabeça deles esteja em Miami e Nova York. Por mais que a cabeça deles esteja lá. O aprofundamento, né, das relações Brasil-China é uma possibilidade em andamento, principalmente quando a gente fala aí da nova Rota da Seda e o convite para o Brasil participar diretamente. Obviamente tem uma série de problemas que a gente precisa resolver internamente, mas muitas coisas já estão encaminhadas. Por exemplo, o corredor bioceânico, saída de soja do Mato Grosso do Sul, para levar para um porto, principalmente Mato Grosso, né, para levar para um porto do Peru, a parte do Peru está toda pronta. A do Brasil, os chineses falaram, a hora que vocês quiserem, a gente vai lá e faz. Porque o interesse é o quê? Se sair de Paranaguá, Santos, né, ou outros portos ali, dar a volta do mundo para chegar até a China, não, vai de trem até o Peru e atravessa o Pacífico, você já está na China. E aí, para finalizar, será que existe aí uma possibilidade de uma relação ganha-ganha com a China, que a gente possa aproveitar e pedir para eles o que a gente precisa e entregar para eles o que a gente tem, numa negociação que seja vantajosa para ambos? E aí eu finalizo. Agradeço a atenção de vocês e fico aí disponível para, se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta. Muito obrigado. E aí, gostaram da palestra? Eles não vão falar que não gostaram, porque cara, né? Fica feio. Alguém tem uma pergunta? Pode fazer. E aí? Tá bom, isso é legal. Agora eu gostei. Vamos lá. Quem? Fala aí. Vai lá o William primeiro. Deixa eu só pegar um papelzinho para anotar, que minha memória não é lá muito boa. Mas Deixa eu dar. Pode falar. Sobre a relação dos carros elétricos, né? Eu queria perguntar, como o senhor vivenciou lá na China, esteve lá, como que é feito, talvez, esse descarte, a reciclagem, como no futuro próximo isso pode afetar o território lá da China? Né? Só isso. Pode ser 3? Pode. Perfeito. Boa noite, professor. Primeiramente, parabéns pela palestra. Eu queria mais fazer uma questão em relação à política brasileira em relação à exportação e importação. O quanto que as mudanças de liderança política no Brasil nos últimos anos, nas últimas eleições, na visão do senhor, podem ter interferido nessa última questão que o senhor propôs aí, a questão da relação ganha e ganha. O quanto que essa diferença política entre partidos de extrema esquerda e de extrema direita talvez tenha impactado essas relações econômicas do Brasil, não só com a China, mas com o restante do mundo também. Ok. Boa noite, professor. Meu xará. Agradecer aí pela contribuição. E a questão que eu levanto é o seguinte: tem um sociólogo chamado Manuel Wallenstein, que faz a divisão entre países centrais, semiperiféricos e periféricos. Aí na teoria Sistema Mundo, ele explica como os países centrais se aproveitam dos países semiperiféricos e periféricos. Nas nossas aulas entramos nesse debate se a China era um país central ou semiperiférico. Só que com a palestra de hoje, se mostra que a China está mais como um país central do que um país semiperiférico. Só que quando o país alcança um patamar central, a divisão central, a gente brincou que era a divisão de futebol, primeira divisão, quando ele alcança a primeira divisão, ele meio que começa a explorar os periféricos e semiperiféricos. A China chegando nesse patamar que ela está chegando, ela não vai se tornar
exploradora dos outros países? Ok, muito boas as perguntas. Vamos começar aqui então dos carros elétricos, né, a questão dos descartes. A gente tem uma mudança, né, principalmente por conta da legislação ambiental, que chegou a determinado momento que o pessoal viu, olha, do jeito que está não dá, a gente vai ter que mexer. Então, várias coisas veio paulatinamente mexendo no que era o padrão na construção de automóveis. Então, alguns que a gente vai chamar aí que são pseudo-inovações e em algumas coisas são inovações. O que é uma pseudo-inovação? A pseudo-inovação, para diminuir a poluição do ar, é aquele negócio que eu acho completamente sem sentido, que é aquele negócio que tem em alguns carros novos, a combustão, você para no semáforo, ele desliga o carro. Você tirou o pé, ele volta. Isso é uma pseudo-inovação, isso não resolve o problema. Né? O que é uma pseudo-inovação? Olha, determinados tipos de motores a combustão, eles vão ter que ter uma série de características, tirar determinadas características que tinham no motor antigo, né? E não que diminua, vamos colocar, por exemplo, o motor turbo, né? Então ele é 1.0 turbo, porque aí na cidade ele é 1.0, na estrada ele vai com o turbo e aumenta a velocidade. E quando você faz isso, você cria que praticamente você não tem mais aquela durabilidade de motores de um carro que você tinha, por exemplo, do carro dos anos 70, dos carros dos anos 80, antes dessa legislação. Falando do carro a combustão, para chegar no elétrico. Então você passa a ter um problema o seguinte, no final das contas, esses carros, principalmente esses a combustão modernos que estão chegando agora, todos eles são descartáveis. Eles vão durar mais tempo, mas eles são descartáveis. Por quê? Porque vai chegar uma hora, é só você ver determinados carros, chega, olha, passou o primeiro dono, tá legal, consegue vender. Segundo dono, terceiro, não compra. Vale mais a pena você comprar um Santana 93, porque ele ainda tem aquele motorzão bom. Você não vai te dar dor de cabeça. Você comprar carro, né, não vou falar mais que fica feio, mas de repente você comprar algum carro, pegar os que tem mais má fama, algum carro francês, né, você acaba tendo, você não consegue vender aquilo depois. Por quê? Porque sabe que você vai ter que mexer, as peças deixam de ser de plástico, determinados equipamentos, quando quebra, você tem que pagar o preço do carro para arrumar. Então, o problema do descarte você já tem. Né? Como que a China faz? Muito novo, tem uma durabilidade disso há bastante tempo. Mas tem toda uma coisa de colocar junto às empresas o que eles vão chamar de logística reversa. Ou seja, as empresas vão ficar responsáveis para pegar, entre aspas, né, o lixo que ela criou. Como os carros elétricos ainda é algo muito novo, a gente pegar, chutando alto, não tem 10 anos, né, e um carro vai durar 20, 25 anos, chutando alto também, o problema vai aparecer lá para frente. Mas o que a China fez com todas as outras questões ambientais? Ela tem um plano, ela sabe que daqui a 20 anos ela vai ter que recolher aquilo. Então existe todo um planejamento e toda uma centralidade para esses problemas, quando virem surgindo, você recolher. Provavelmente recolher, reconstruir bateria, reconstruir carcaça e ir aproveitando aquilo. Tá? Mas por enquanto não tem um exemplo concreto porque ainda não aconteceu. Né? Porque o carro vai mais para frente. Né? Em relação às mudanças políticas do Brasil, né? Claro, de ter um partido de extrema direita ou um partido de extrema esquerda. A gente nunca teve um partido de extrema esquerda, a gente tem, né, no máximo ali um centro-direita, centro-liberal, centro muito pouquinho de esquerda, e a gente teve aí um governo de extrema direita e que foi bem, vamos dizer, bem hostil à China no primeiro momento. E aí tem uma coisa que é fantástica, que é o quê? A realidade, ela é dura. Né? A realidade concreta, ela não tem discurso ideológico que aguenta.
Então, vamos dizer, o presidente anterior tinha aquilo dos filhos de lá, e falar a China não sei o quê, a China não sei o quê, o ministro, né, o ministro das Relações Exteriores, porque os chineses não sei o quê, porque os chineses não sei o quê, e xingava. E começava até chegar uma hora que o povo do agronegócio, com a sua representante, Tereza Cristina, uma das melhores ministras que teve naquele governo, a Tereza Cristina vem lá reunir todo mundo e falou, pessoal, menos. Não dá. Se os chineses... Eles deram só uma... Sabe quando você dá um empurrãozinho, assim, só deram um empurrãozinho e de repente fala, olha, nós não vamos comprar a soja desse grupo aqui, nós vamos comprar da Argentina. E o pessoal dá uma quedinha leve. E aí o povo fala, olha, menos. Aí cai o ministro das Relações Exteriores, aí botam alguém, não se fala mais. Aí de repente os filhos param de falar a bobagem da China, eles vão, o discurso e tudo mais. Mas aí eu vou te dar um dado a mais. Esse governo anti-China, não queremos os chineses, eles são comunistas, eles comem criancinha, eles... Foi o momento de maior investimento chinês no Brasil. De maior investimento chinês. Os chineses, é uma coisa muito diferente, né, do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico. Os chineses, eles olham sempre a longo prazo. Eles sabem que governos passam e o Brasil fica. A relação deles é com o Brasil. Então, se falar, olha, o presidente é Bolsonaro, o presidente é Lula, o presidente é Fernando Sampaio, futuramente quem sabe. Não interessa para os chineses, eles vão fazer negócio. O presidente é Biden, o presidente é Trump. Não interessa, eles vão lá e eles vão negociar. Eles têm plano A, B, C, D. Eles vão negociar e eles vão criar uma negociação. A diferença é o quê? A diferença é que chegar a determinado presidente e falar, olha, vamos trocar. Porque algumas pessoas falam, né, alguns estudiosos de China falam, vamos trocar a soja por infraestrutura, que destruíram a nossa capacidade, né, das grandes construtoras, os chineses têm, vamos trocar, a gente precisa de infraestrutura. A gente paga com soja, vocês financiam a gente. A gente precisa construir metrô em um monte de cidade. Curitiba, por exemplo, não tem metrô. Né? E outras grandes cidades brasileiras não tem metrô. E é um sistema de transporte fantástico. O de São Paulo é fantástico. Não é falar mal, não. Só tem pouco. Precisava de mais. Mas tem pouco. Mas os que tem são muito bons, muito eficientes. Né? A gente não tem. Vamos trocar soja, vamos trocar milho, vamos trocar frango, carne de boi, e vocês fazem essa infraestrutura. Se você tiver um governo que faz isso, olha. Se você tiver um governo que fala, não, a gente só quer vender, pega o dinheiro e a gente, enfim, gasta comprando o que vocês produzem. Se pegar um governo assim, ele vai fazer. Ele vai fazer o mesmo. Então, a grande diferença de governos, e aí é uma falta que a gente tem, em geral, já há um bom tempo no Brasil, é que a gente não tem um projeto nacional. Se perguntar, onde vocês querem chegar? Ah, não sei. Mas se você não sabe onde você quer chegar, não dá para te apresentar um caminho. Né? Em relação ao Wallenstein, né? Hoje, talvez no Brasil, talvez um dos principais discípulos, né, do Wallenstein é o José Luiz Fiore, né, que ele está na Federal do Rio de Janeiro. Ele escreve bastante sobre China, né, ultimamente, né, sobre geopolítica em geral, mas sobre China, um grande estudioso, e ele vai trabalhar aí com as ideias do Wallenstein. Dentro da ideia do Wallenstein, a China ela entraria no semiperiférico. Porque a China, durante todo o histórico dela, da República Popular da China, ou seja, o histórico da China pós-49, ela sempre se apresentou, quando existia ali a teoria dos três mundos, né, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos, o segundo mundo, os países socialistas, e o terceiro, os países da periferia, pobre. A China sempre se colocou como terceiro mundo. Conferência de Bandung, ela vai participar, o grupo dos não alinhados, a China vai participar, e ela se apresenta como um país, então, a gente poderia colocar aí semi-periférico, soberano. Ela não entraria naquilo
que é o país, olha, o centro do sistema que vai ter políticas imperialistas. E para você ver isso, basta ver a relação que a China vai ter com o continente africano. Né? Agora, vai me fugir o país, se era Guiné-Bissau, ou Nigéria, né? Que o dirigente da Nigéria fala, por que estão fazendo negociações com a China? Ele falou, a China vem aqui negociar, ela me traz uma hidrelétrica. Os ingleses vêm aqui negociar e eles nos dão uma palestra. O que a gente tem que fazer? E a ação da China com o continente africano, que é desde os anos 50, né? Em 2000 vai criar ali um Fórum de Cooperação China-África, a FOCAC. Em geral, investimentos, lógico, eles precisam de matéria-prima, eles precisam de petróleo, minerais, alimento, tudo. Então vai se estabelecer relações comerciais, mas eles investem pesadamente em infraestrutura. E não é só estrada e ferrovia, não. Hidrelétrica. A hidrelétrica que eles constroem, né, na Etiópia, eles fazem com o mesmo esquema da construção da hidrelétrica de Três Gargantas. Vieram aprender aqui com o Itaipu. Né? Vieram aprender aqui com o Itaipu. Qual era a lógica deles quando eles querem construir, os chineses quiseram construir a hidrelétrica deles? Eles vêm em Itaipu, vai no Canadá, vai onde tem hidrelétrica e fala para os caras, vocês vão vir aqui construir, mas a gente quer tecnologia. A gente quer aprender a construir. E quando eles vão fazer na Etiópia, eles falam a mesma coisa. Falam, não, nós vamos entregar a tecnologia para você, não é só construir. Vocês vão aprender a construir as outras. Então a Etiópia, hoje, ela é chamada a África chinesa. Perdão, a China africana. Não porque ela é da China. Não, é porque o crescimento econômico dela é extremamente alto. De industrialização, de infraestrutura, de melhoria de condições de vida. Né? A Etiópia foi o que pegou esses investimentos e aplicou mais intensamente. Mas não só, em vários outros países. Você tem, principalmente nos últimos anos, a ideia, né, dessa união, não apenas do cordão euroasiático, mas euroasiático-africano, dentro do que hoje a gente vai chamar, que é a política chinesa, da nova Rota da Seda. Então você vê a relação da China, da República Popular da China, né, com os outros países, você não vê essa relação de exploração. Né? Se você pegar, falar, não, mas vamos buscar a história lá atrás, praticamente nunca os chineses tiveram esse tipo de política. Mesmo quando podiam, porque a capacidade naval da China no século XVI era muito superior à capacidade europeia. Os chineses, e isso tem literatura que coloca, apesar da gente não falar, chegaram na América muito antes dos europeus, mas eles nunca tiveram essa ideia colonizatória. Parte da formação deles, sim, né? O Império Mongol, o Gengis Khan, o Kublai Khan, que expande aquilo. Depois os chineses retomam parte do território, mas deixam a Mongólia livre, né? Como um país soberano. Mas o restante da China, nunca mais. Você fala, olha, com quantos países a China entrou em guerra, né, desde 1949? Teve uma guerra com a Índia, teve uma guerra com a União Soviética, por questões fronteiriças, mais provocação soviética, e só. Se a gente olhar quantas os Estados Unidos teve, todas. Né? Então, essa questão de falar, olha, não é apenas o crescimento econômico e a liderança tecnológica hegemônica, tanto que a proposta chinesa, vamos dizer, numa possível queda, não é fazer, porque o custo de você ser um país hegemônico único, ser um mundo unipolar, o custo disso é muito grande. A ideia é multipolar, né? Ou multinodal. Rússia, China, Estados Unidos pode continuar, parecer a Índia, aqui a Austrália, ali, falou, não, olha, um mundo com vários polos, sem existir um único país que manda no restante do mundo. Então, por isso eu acho, né, pelo que eu conheço aí do Wallenstein, né, e do, vamos dizer, do discípulo dele, Fiore, a China não entraria nessa característica.
Não sei se respondi, se... Mais alguém? Tem mais alguma questão? Só no terceiro ano aí? A Ariana levantou a mão. Ariana? Olha lá, Ariana. Sim, até o professor, parabéns pela palestra, muito dinâmica, muito boa, foi um prazer conhecer o professor. Até o professor questionou, né, se não tivesse nenhuma questão, mas eu vou fazer duas, no caso. Porque o índice de desemprego na China é maior entre os jovens de 16 e 24 anos com relação à população, e com relação às ações de combate à pobreza, porque o professor abordou as inovações tecnológicas, né? Nós sabemos que lá também tem a questão da pobreza ser maior ali no espaço rural, mas assim, com relação à China, um socialismo, quais ações de combate à pobreza? Porque se a gente fosse olhar, toda essa riqueza tinha que ser melhor distribuída, né? Quais são essas ações? Tá. E a outra, quem faz o bloco responde as Sobre o três. desemprego. As duas Sim, a taxa de desemprego nos jovens, né? Estevam. Professor, parabéns pela sua palestra, agradecer a sua vinda. Espero que seja a primeira vez que você vem para Paranavaí, Eu vim no doutorado. no doutorado. Então, espero que você volte muito mais vezes, né? Agradecer também ao Carlos por ter viabilizado essa vinda. E eu vou fazer a pergunta que você fez, falou assim, se ninguém fazer, mas pelo menos eu fiz, né? Então, assim, do desemprego estrutural, fiquei curioso. A segunda, que está no seu slide anterior, o que explica essa hostilidade e dessa imagem negativa que a gente tem da China, apesar de ser o parceiro comercial que é, né? E principalmente se você pega o setor do agronegócio, o discurso, que está muito alinhado com o governo anterior, por um lado faz piada, mas por outro depende. O que explica isso? Né? E uma terceira pergunta, qual que é a característica, se você chegou a ter contato com a geografia produzida na China, quais são as grandes questões que a geografia chinesa ela tem se debruçado atualmente? Tá, ok. Vou começar invertido, né? Vou começar por essa última. A gente visitou um departamento de geografia, né, que é da Universidade Normal de Pequim. Lógico, a gente vai vamos dizer, buscando aquilo que a gente estuda. Então a gente acaba tendo contato com aquilo que é mais próximo a nós. Mas na Universidade Normal de Pequim foi interessante porque eles são muito formais, então vai, né, a equipe brasileira é quase o reitor que vem receber a gente, né? Mas foi o chefe do departamento lá, e ele apresentou toda a estrutura do curso de geografia. Ela é predominantemente geografia física, né? Então eles têm preocupações com o quê? Estudos de solo, porque eles têm problema agrícola para resolver, a questão de desastres naturais, porque eles têm esse problema para resolver. Eles são muito pragmáticos. Então, você tem na produção acadêmica, nos institutos, sabe, universidades, mas você tem basicamente dois grupos, né, de pesquisadores. Você tem algumas coisas que são institutos, igual a Academia de Ciências Sociais, Academia Chinesa de Ciências Sociais, que não é uma universidade, você não vai lá fazer curso, mas você tem um grupo de pesquisadores com a mesma estrutura da universidade, né, pesquisador de dedicação exclusiva, você vai fazer pesquisas e vai fornecer pesquisas para os municípios, para as províncias, para o planejamento central, vai formar quadros, né, a nível de pós-graduação, e eles são muito pragmáticos, ou seja, quais os problemas que nós temos. Então a gente vai ver aqui. Lógico, os cursos de graduação, como os nossos, né, aquela coisa mais geral. Na geografia existia muito isso, a questão ambiental é praticamente em todos os cursos, existe uma preocupação muito grande, né?
deixa eu tentar lembrar, solos, geoprocessamento, né? Então, uso de imagens de satélite, geoprocessamento para fazer planejamento. Essa ideia é gerar de planejamento. Na parte da geografia humana, que a gente acabou tendo mais contato, por conta do colega nosso que estuda a geografia das finanças, que aí foi a palestra que a gente viu, mais ligado a essa questão. Então, tem uma parte de geografia humana, que vai estudar população, cultura, características específicas culturais, que eles dão um valor enorme também, a tradição chinesa em várias coisas, então existe isso na universidade bastante arraigado. A geografia dessa que foi apresentada foi isso que a gente viu lá. O que eu acabo tomando contato, aí você vai com aquela coisa bem, então eu vou buscar ali o pessoal da geografia que está estudando a agricultura, né? Então tem alguns que estudam várias temáticas aí ligadas à agricultura, né? A questão do desemprego, eu falei porque uma das questões centrais, e aí já pode juntar, né, a questão do desemprego dos jovens, uma das questões centrais que aparece é o que é o planejamento, então eles seguram a tecnologia. Então tem muita coisa, vou falar da China de 10, 15 anos atrás. Você tem a tecnologia que pode poupar muita mão de obra, mas se você atingir aquilo, você cria desemprego. Se você criar desemprego, você cria problema social. A China é o país que mais tem greve no mundo. Mas eles não têm greve. Não, eles têm greve e eles pressionam. Por isso aquele gráfico que eu coloquei do crescimento do valor da hora trabalhada, isso não é que, não, é greve, para usar aquele termo antigo, velho, não usual, que ninguém gosta, é luta de classes na veia. O negócio é pesado ali. E aí o governo usa Big Data para saber a opinião pública, para saber o que a população está querendo, porque a gente vai fazer aquilo para evitar conturbações sociais. Então, hoje está super tranquilo. No momento desse crescimento, antes disso, você tinha que controlar, né, a forma com que as empresas iam atuando. Hoje, aquela empresa, você vai ter bastante ainda, né, do trabalho exaustivo, a condição de trabalho não é tão... Não é lá e não é no mundo inteiro. A grande questão é que olha 10 anos atrás e olha hoje. Melhorou ou não melhorou? Não, melhorou muito. Chegou ao ideal? De forma nenhuma, tem que avançar. E eles têm clareza disso, a sociedade tem que avançar muito. Então, determinadas funções, falam, olha, o trabalho braçal, alienado, ruim, dá para resolver? Não, se a gente bota a tecnologia aqui e não tem onde esses caras irem, não dá para deixar eles desempregados. Então, a China trabalha ali com um nível de desemprego relativamente baixo por isso. 10 anos atrás. Agora o setor de serviços vai expandindo, aí a tendência natural, né, da migração de mão de obra rural, indústria, serviços. Então começa a ser isso. Olha, o cara não vai mais trabalhar na empresa apertando parafuso, mas ele vai estar ali trabalhando no serviço. Às vezes até as motinhas ali de entrega. Quando a gente estava lá, pouco tempo antes da gente ir, esses entregadores entraram vamos dizer, fizeram uma movimentação e o governo regulamentou. Coisa que aqui a gente não consegue de jeito nenhum, né? Se falar, vamos regulamentar entregador de aplicativo, o povo fala, meu Deus, não temos liberdade, onde já se viu. Não, lá eles falaram, olha, a empresa tem que pagar um mínimo tanto, tem que ter isso, tem que dar tal equipamento, tem que... Você bota uma regulação, você fala, não é na casa da mãe Joana que vocês vão fazer o que quiser, porque aquilo ali é... Então eles têm, é um trabalho pesado, ruim, ganham relativamente bem, né? Eu tinha os dados, né? Não trouxe aqui, mas tinha os dados transformando o poder de compra da moeda deles acaba sendo, o valor da moeda é menor que o nosso, mas o poder de compra é maior. Então quando você está na China, tudo é bem barato. Então, com menos dinheiro conseguem comprar mais. Eles ganhavam em torno de 8 a 10, convertendo, né, de 8 a 10 mil yuans, né, alguns que trabalham muito, porque aí a jornada pode ser estendida, chegava a 12 mil yuans, que daria
de 7 a 10 mil reais. Né? A motinha custa 2. De 2 a 4. Os equipamentos para moto eram baratos. Então eles tinham um bom nível de vida, mas um trabalho exaustivo. Eles falaram, não, vamos acabar com isso porque o trabalho... Aí é desemprego. Né? E aí entrando na... Por que os jovens têm um índice de desemprego maior? Porque é normal, em toda a sociedade, você pegar os pontos, né? Você chegar ao desemprego ali, você ficar desempregado depois dos 50, provavelmente você fica desempregado até os 60, dependendo da tua especialização. Ou você é uma mão de obra muito especializada, aí você é um emprego fácil, ou você fica desempregado. E o jovem, que é aquele, é o que está entrando, né? E como você passa a ter curso superior e essa entrada na universidade, aí o cara fala, não, pô, eu fiz um curso de geografia, eu não quero trabalhar de caixa no supermercado. E aí você fica desempregado. É um problema que nós temos hoje, ou tivemos algum tempo atrás, agora o nosso desemprego, nos últimos anos, né, nosso desemprego deu uma aumentada e os empregos que surgem são empregos ruins, mas há um tempo atrás você tinha, né, o número de mestres, doutores, desempregados, porque é aquilo, né, você fala, poxa vida, eu fiz doutorado, não vou trabalhar em outra área. Eu vou esperar mais. E aí isso fica com um nível de desemprego maior. Isso é comum entre os jovens no mundo inteiro. Né? Questão das ações de combate à pobreza. Né? Principal, criar oportunidades de trabalho com maior remuneração. Então, uma coisa que eles têm que é muito legal, que a gente, adaptando, né, as condições brasileiras, mas eles têm em toda a província, que seria mais ou menos o nosso município, né, as vilas, aldeias, quando é muito pequenininho, e as províncias quando é um pouquinho maior. Né? Seria meio a nível de município. O gestor do município ele tem uma liberdade muito grande para criar alternativas para resolver os problemas que ele tem. E isso significa, olha, eu fiz um negócio, deu certo. Segunda pergunta dá para reproduzir na outra cidade que tem o mesmo problema? Dá. Fala, e isso vai ajudando ele a crescer dentro do partido. Né? A estrutura para você chegar a altos cargos no partido é uma estrutura bem meritocrática, né, no estilo chinês antigo. Você tem que passar pela administração de uma unidade de nível de município, você tem que ser chefe de uma província, que seria mais ou menos tipo um estado, você tem que passar pelo menos 10 anos de trabalho no campo, para entender o que é ser pobre, para entender o que é a vida do pobre, para você chegar e ir galgando cargos dentro do partido e passar pela Assembleia Geral para chegar onde chegou. Então, os últimos, ou todos os presidentes, né, da República Popular da China passaram por isso. Então, você tem o município. Resolver problemas é uma forma de você conseguir ir galgando cargos maiores. Né? E aí você tem, né, esse tipo de ação. Quais outras ações? Infraestrutura. Uma das questões que se coloca é, olha, trem rápido. O trem rápido é uma coisa que o Elias, né, que a gente estava falando no começo, ele falou, olha, a primeira vez que ele foi para a China, né, lá por volta de 2004, ele fez a primeira viagem para a China, visitou toda a China, ele saiu de, agora eu não vou lembrar, acho que foi Pequim, Xangai, ele demorou 12 horas de trem. Hoje é 4, porque o trem é rápido. Ele falou, olha, a hora que você tem um trem rápido, o cara que perdia, né, trabalha numa área e mora muito longe, ele perde muito tempo, né, o trem rápido permite ele ter uma casa melhor, uma condição melhor em um outro lugar mais longe, porque o trem rápido diminuiu o tempo de deslocamento dele. Né? No momento em que o trem rápido chega às vilas mais pobres, permite uma integração maior. Então existe o quê?
um grande incentivo na formação de cooperativas. Tá? Então, um texto que eu e o Carlos escrevemos recentemente sobre café na China. A província de Yunnan, né, alguns municípios ali, eles já tinham uma produção de café, que a Nestlé investiu uma grana, depois a Starbucks investiu ali, e seria uma prefeitura, né, não é esse nome, mas a administração municipal, falou, olha, vamos organizar aqui os produtores, vamos treinar eles, vamos melhorar a condição de colheita, coisa e tal, vamos incentivar, de verdade, sem sacanagem que a gente tem aqui de empreendedorismo, mas vamos incentivar os caras a empreenderem aqui. Aí foi, eles vão nessa, de repente falar, Nestlé, tchau, Starbucks, tchau. E aí eles começam, né? O cara que está ali no campo, pô, você trabalha com café, vamos botar aqui uns técnicos agrícolas, vamos botar uns engenheiros agrícolas. Hoje é a área de café, mas não é maior a quantidade não, é bem pouquinho. Mas em termos de produtividade, é a mais produtiva do mundo. Né? A Starbucks, que entrou lá, que era os chineses criaram uma empresinha deles, a Luckin Coffee, altamente ligada a Big Data, já é a maior na China. Né? Já está a 40% mais lojas do que a Starbucks. Qual o segredo dos caras? Celular. Gente, vamos pedir um café agora? Você pega o celular, pede 15 minutos, tá bom, menino aqui com coisa com café. O da Starbucks, café de alta qualidade. A Starbucks custa 6 a 8 yuan, sabe? Eles vendiam a 3, 4. Botava aquelas promoção, né? Vai lá, o cupom vai te dar 10% de desconto. Às vezes você pagava um yuan no café. E aí eles montaram loja na China inteira e já ultrapassaram. Então aquilo que era o pequenininho, que estava com problema, falaram, não, qual o potencial daqui? O Estado joga dinheiro, financia, e você estressa. A administração municipal identifica o problema. São pobres por quê? Qual a razão da pobreza? Está muito distante de tudo. Trem e infraestrutura. Aí, o desemprego, a imagem negativa e a questão do agronegócio. Eu podia fazer a resposta rápida para um certo déficit cognitivo, né? Mas não é de todo o agronegócio. O que eu sempre falo, né? Quando a gente fala, olha, o alto clero do agronegócio, os caras que são ricos de verdade. Clairo Maggi, Piveta, esses caras que são os grandes. Eles sabem o que eles estão fazendo. O restante vai na onda. Você não vai negociar. O cara que tem... Vou pegar alguém assim, bem em grande propriedade. Se o cara que tem 1.000, 2.000 hectares plantando soja, é grande, ele não vai negociar com o chinês. Ele vai negociar com a trade, com a cooperativa. No Paraná, a gente tem as cooperativas muito fortes, né? Ele vai negociar com a cooperativa. Então, ele pode xingar a China. Agora, o cara da cooperativa e os grandes de verdade, esses caras resolvem o problema para eles. Né? E aí a gente tem um problema ideológico. Né? Poxa, a gente foi bombardeado com informação da China há muito tempo. A gente tem, mesmo a gente da geografia, né, no nível das escolas, às vezes a gente está ensinando a China dos anos 80. Né? A gente ensina a China dos anos 80. Não é mais. A gente que foi, antes de ir, tinha alguns colegas que foram antes, falavam, não, olha, eu lembro que isso marcou bastante. Não. Leva papel higiênico, viu? Leva papel higiênico. Eu ia chegar lá e a gente ficou, meu Deus. Aí chamamos uma colega que estava morando lá e falando, olha, a gente precisa levar papel higiênico. Ela falou assim, olha, qualquer viagem você leva papel higiênico. Porque se você sentir ali um desconforto no meio da rua e você for num banheiro público, nem sempre tem papel higiênico. Mas, se você quiser entrar em qualquer mercado, tá cheio de papel higiênico para você comprar. Não precisa trazer do Brasil, vocês compram aqui. Né? E eu lembro entrar brincando com um colega, né? Falar, vamos entrar no
no supermercado ver se tem papel higiênico mesmo. Aí a gente entra no supermercado e tinha um robô limpando o chão, né? E as prateleiras com papel higiênico, com tudo que você imaginar que tem em qualquer mercado, em qualquer canto. Com algumas coisas peculiares deles, né? Tipo saquinho que a gente tem de tipo Doritos, de salgadinho, eles tinham de pé de frango, né? De cloaca de pato, né? De coisa que a gente não conhece, mas que era extremamente popular entre eles, né? Mas fora isso, igual a gente. Né? Então, mesmo a gente que conhecia mais ou menos, a gente chega lá e se impressiona completamente com o nível de organização. Porque às vezes a gente está vendo a China dos anos 70. E quando você tem essa guerra de hegemonia com os Estados Unidos, aí vem pesado mesmo, né? A notícia contrária, que tem diminuído. Porque muita gente está viajando, tá? Se transformou numa área de destino turístico. Então, muita gente. E aí o pessoal que viaja para lá vem, pô, tecnologia, olha que legal, paguei a conta do supermercado com a palma da mão. Porque já tem, faz a leitura da mão, você cadastra e depois faz. Olha que legal, estou andando no táxi sem motorista. Olha que legal, aqui eu estou no meio da rua, eu pedi um lanche, está vindo um drone entregar. Né? Então isso vai criando uma outra visão, que vai diminuir, mas em geral é essa visão negativa. Não sei se respondi isso, faltou alguma. Mais alguma questão, pessoal? Isso? Certo, então. Primeira coisa, eu quero agradecer, estou esperando pela